paz de Deus, tudo bem? Eu espero que sim, eu estou bem, graças a Deus. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo na nossa aula de contralto, tá bom? Espero que você faça um bom aproveito da nossa aula aqui de hoje, que aqui vai ter muitas explicações que são muito valiosas, necessárias para a execução do contralto. Você que já é minha aluna, parabéns por estar aqui comigo, né? Com mais uma experiência na nossa carreira. E para você que está chegando agora também, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Val, do meu espaço musical, e estamos aqui iniciando mais uma aula referente à execução do contralto, tá? Vamos lá logo direto ao ponto, né? Uma coisa que eu quero que você tenha em mente é o seguinte: execução de contralto nunca será a mesma de um executor para o outro. Às vezes, por quê? O formato da sua mão, o tamanho dos seus dedos, o comprimento, tudo vai depender, tá? Então, às vezes, o tamanho da minha mão é um, meus dedos têm um comprimento, o seu é outro. Então, às vezes, pode acontecer o dedilhado que uma pessoa, né, que um musicista ali adapta para a mão dele, que se adequa, que dá certo para o seu comprimento de dedos, às vezes, para você vai precisar adaptar um outro dedo. Por que eu tô trazendo isso logo de início aqui? Muitas pessoas ficam nas redes sociais, na internet, procurando inário com dedilhado para contralto. Mas eu quero dizer para você o seguinte: a maioria, acredito que a maioria desses inários com dedilhado para contralto que estão rodando aí nas redes sociais, a pessoa que criou aquele dedilhado, ele tem um tamanho de mão. Então, nem sempre vai dar certo com a sua ou com a minha, tá? Porque geralmente quem compôs esses inários com contralto, com dedilhado para contralto, é um homem, masculino. Então, o formato dos dedos dele é totalmente diferente. Então, você vai precisar adaptar um dedilhado que se adequa ao tamanho da sua mão, tá? Para facilitar a sua execução, tá? Então, logo de início já, esse ponto aqui muito importante que vocês saibam disso, tá? Um outro ponto muito importante é o seguinte: execução de contralto precisa dar critério, prioridade para a voz do soprano. Por quê? O soprano é a voz principal da nossa música, né? Dos nossos hinos, porque é aquela voz cantada pela Irmandade, né? Então, aquilo que a Irmandade canta na igreja é a voz principal. Então, sempre dando reforço para o soprano. O contralto é a segunda voz, tá bom? Uma coisa que eu acredito que você já saiba, já tem em mente, quem está estudando os novos métodos, né? Lá no volume 1, nós estudamos, lá antes do estudo 23, os recursos de dedilhado, que são eles: passagem, substituição, alargamento, contração, mudança, substituição e deslocamento, tá? Então, um recurso de dedilhado que vai ser muito utilizado na execução do contralto é a substituição, tá? Substituição e passagem de dedo é o que a gente mais utiliza para executar o contralto. Então, você vai precisar o quê? Praticar. Tudo é prática. Não adianta você querer vir aqui nessa aula, querer uma receita de bolo pronta, porque você não vai encontrar, tá? Isso precisa você sentar, praticar muitas vezes, várias repetições, e ir se adaptando ao tamanho da sua mão e anotando os dedos que vai se adaptar com você. Vai marcando, pega o lápis, vai marcando no inário, tá? Então, tudo é prática. Não adianta você querer aprender alguma coisa na música se você não praticar, tá? Então, isso é muito importante, tá bom? Lá no volume 1, a gente aprendeu, né, os recursos de dedilhado. No volume 3, que a gente estudou para a execução do inário, né, que a pessoa estuda ali para as técnicas certas para execução de todos os hinos, né, para teste de culto oficial. Eu vou abrir aqui com você agora. Só um minuto, deixa eu abrir minha tela aqui, compartilhar a tela. Então, o que eu acabei de falar anteriormente sobre aqui do volume 1, que a gente estudou, né? Quem tá nos novos métodos, né? Quem é organista mais antiga, que estudou nos métodos antigos, às vezes não era tão cobrada essa parte. Deixava meio a desejar, né? As irmãs instrutoras quase não cobravam tanto sobre esses recursos, né?
Mas na nova metodologia de ensino musical da congregação, veio com bastante rigorosidade esse assunto dos recursos de dedilhado. Então, eles são o quê? Alargamento, é um que aparece muito, muito, muito no inário. O que é o alargamento? Ó, é um recurso de abrir a mão para alcançar notas mais distantes, tá? Então, toda vez que você precisou tirar a sua mão da posição natural, né, para alcançar notas mais distantes, você está fazendo um alargamento. E às vezes a pessoa faz isso aqui, mas não sabe o que é, não sabe nem o que está fazendo, né? Mas que faz, porque o nosso cenário é cheio disso, tá? O próximo é a contração, que é a ação de contrair a mão para o uso de dedos não sucessivos, ou seja, é uma ação de encolher a mão, ou seja, você tá aqui, você precisa fazer isso, tira os dedos do lugar para pegar com outro dedo. Então, é a contração. Depois vem o que? A mudança, que é a forma de executar notas iguais, repetidas vezes, porém com dedos diferentes. Então, por exemplo, tô na nota Dó com dedo 3. Eu tenho que tocar o mesmo Dó com o dedo 2, né? Onde que eu vou levantar o dedo 3 e colocar o dedo 2 no lugar, né? Então, é a forma de executar notas iguais, repetidas, com dedos diferentes, a mudança. Depois vem a substituição, que eu disse, que tem muito na execução do contralto, que é a ação de sustentar uma nota sem repeti-la, substituindo por outro dedo. Ou seja, substituição é muito parecida com a mudança. O que tem de diferente? A mudança, você vai precisar repetir a nota. Tá com aquele dedo, levanta e pega com o outro, né? Vai ter que repetir. Já a substituição, você muda o dedo, mas sem repetir a nota, sem levantar. Sem soltar a nota, sem corte de som. Certo? Depois vem a passagem, que é a ação de passar o polegar por baixo dos outros dedos, ou passar os outros dedos por cima do polegar, tá? É a passagem. Ó, o polegar tá preso, passa os outros dedos por cima dele. Ou os outros dedos tá preso, o polegar vai por baixo. Né? É o que a gente faz nas escalas, né? Tem muitas passagens. O próximo acho que tá lá na frente, tá? É o deslocamento. O deslocamento é aquela ação de tirar a mão toda de um lugar para ir para outro, deslocar, tá? Então é isso aí. No volume 3, que é o método que a organista estuda para o culto oficial, ele já deu uma breve pincelada sobre as notas duplas na mão direita, né? Já deu uma pinceladinha aqui no exercício 3, né? Exercícios técnicos de notas presas. Qual o objetivo desse exercício? Treinar a execução de notas presas da mão direita. Por exemplo, aqui a gente tem a nota Dó, que é uma semibreve, e também tem uma nota Dó, que é uma semínima. Então, a gente tem Dó. Vamos supor que aqui é contralto e soprano. O Dó, que é uma semibreve, vai ficar preso os 4 tempos, enquanto o soprano vai tocar notinhas de um tempo, notas curtas. Então, toca a nota Dó, segura ela. Dó, ré, mi, fá, sol, mi, sol, fá, mi, fá, sol. Tudo com o Dó preso aqui, ó. Tá? Então, se você não tem esse volume 3, eu vou deixar o PDF dele aqui na descrição da aula, tá? Então, é muito importante que você pratique um exercício assim, ó, tá? Vai treinando as notas duplas na mão direita. Tem também aqui o estudo 8 do volume 3, ó. Pega bastante notas duplas na mão direita. E aqui a gente fez aquela regrinha, né? De levantar várias notas de apoio. Por exemplo, dedo 1 e dedo 3 tá preso, nota Sol e Si. Si, Si. A próxima dupla é Si, Ré. Si, Ré. Então, ou seja, eu já vi de cara aqui, ó, que a nota Si precisa repetir, né? Então, eu preciso cortar a nota Si, levantar ela e repetir. Mas eu seguro pelo Sol, nota de apoio, tá? Só tô dando uma pincelada aqui, que o principal vem depois, tá? O exercício 5 aqui do volume 3 também tem várias notas duplas. Cadê o exercício 5? Aqui. Notas duplas na mão direita, ó. Treinar a execução de notas presas com ambas as mãos. Então, ó, Dó e Sol. O Sol vai ficar preso, que ele tá com ligadura de valor até lá na frente.
E eu vou executando as notas mais graves, que seja do contralto, ó. Dó, mi, ré, fá, mi, ré, mi, tudo isso com sol preso, tá? Marca aí no seu caderno, na sua apostila aí pra você praticar esse exercício 5 também. Agora, o principal que eu quero trazer pra você é o volume 4. Uma coisa que é muito importante para a execução de contralto é você treinar as escalas, tá? Não tá aqui agora, deixa eu até voltar a tela aqui pra mim. Então, na execução de contralto, a gente utiliza muitos intervalos de terças e sextas, tá? Por exemplo, uma terça, contralto dó, soprano mi, é uma terça, né? De dó ao mi, uma terça. Então, você pratica bastante a escala, as escalas em terças. Não é necessário ser uma escala de uma oitava, de 2/8. Pode seguir sequência no órgão, no teclado todo, não tem problema. Treina subindo, depois descendo, de onde vai ficar a passagem, tá? Eu vou deixar um PDF adicionado aqui também na descrição da aula, dessas escalas para você treinar, tá? Mas automaticamente nem necessitaria, nem seria necessário partitura. Por quê? É só você ir pegando as terças. Dó, mi, ré, fá, mi, sol, substitui por 3 e 1, fá, lá, sol, si, substitui por 3 e 1, vai substituindo e pratica bastante essas escalas de terças e sextas. Que é a escala de sexta? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, dó e lá, tá vendo? Já vai ter abertura, tá? Eu vou mostrar pra você no órgão já, pra não ficar dúvida, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui. Então, aqui no volume 4, na página 9, o volume 4, ele é específico para a execução de notas duplas na mão direita, tá? Porque o volume 1, volume 2, volume 3, nós praticamos mais a mão esquerda, notas duplas na esquerda, clave de Fá. Agora a gente vai praticar as notas duplas na mão direita, ou seja, o volume 4 ele é um método para oficialização e principalmente para o organista que deseja tocar com contralto. Então aqui vai ter todas as técnicas necessárias para a execução do contralto. Começando aqui, ó, por esses exercícios aqui, de notas duplas. Ao tocar as duas vozes na clave de sol, soprano e contralto, o dedilhado deve ser alterado, conforme demonstrado nos exemplos a seguir. Então, quando você vai tocar com contralto, esquece aquele dedilhado de soprano que está escrito no inário. Esquece, tá? Nós vamos adaptar um outro dedilhado para o soprano, tá bom? O contralto, ele vai ser sempre ligado, tá? Sempre ligado. Alguns casos vai precisar repetir contralto, em alguns casos específicos, tá? Tem alguma exceção, né? Porém, o contralto pode deixar todo ligado. Importante é você articular sempre a voz do soprano, tá bom? Então, aqui na letra A, resposta ao soprano. Nos casos de resposta ao soprano, a voz do contralto segue a mesma regra da voz do tenor e do baixo, pedaleira, devendo-se executar todas as notas repetidas. Ou seja, no caso de resposta ao soprano, o contralto vai ter a mesma regrinha de tenor e baixo e pedaleira. Não tem quando a gente tocou hino com resposta lá, que a gente precisava fazer aquela resposta, repetir aquelas notas da resposta? Então, aqui no contralto também vai ser repetida. Então, aqui a gente tem o hino 70. A gente tem aqui, ó, no soprano, si, ré. Aí o contralto, si, si, mi, fá, ré, mi, dó, 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 tá? Porém, precisa atentar ao valor exato das figuras. Aqui a gente tem 4, 1. Aí o contralto vai 2, 3, e, tá? Então, essa segunda nota do contralto, ela precisa ficar presa até eu tocar essa nota mi do soprano. Aí eu solto o contralto quando eu tocar a nota fá, tá? Vamos mantendo preso, para dar o tempo exato do contralto. Então, no caso de resposta, vamos olhar aqui no inário, algum hino que tenha resposta do contralto? Então, como exemplo aqui, esse hino 350, vamos lá analisar ele, a voz do contralto. Quando chega aqui no coro, ele tem várias respostas ao soprano, né? Onde tenor ou baixo e contralto vão dar respostas ao soprano.
Então, a gente tem aqui, automaticamente, aqui o contralto são notas diferentes, então, automaticamente, já a organista já faz. Porém, tem que ter bastante cuidado quando é notas iguais, né? Então, aqui, ó, o soprano vai descansar 3 tempos, né? E o contralto, ré, ré, ré. Então, precisa repetir as 3 notas. Aqui também, ó, com a nota sol. Enquanto o soprano descansa, o contralto, tá, tá, repete, tá? Então, tem que fazer análise certinho, praticar só o soprano e o contralto, ver certinho o que vai acontecer em cada trecho, fazer as suas anotações, tá bom? Tem vários hinos assim, eu achei esse aqui agora, mas a gente tem vários hinos, né? Então, aqui como exemplo, que veio lá no próprio volume 4, o hino 70, né? Quando chega aqui no coro, ó, enquanto o soprano vai descansar, nota longa, ainda com ligadura, contralto, tá, tá, repete, né? Aqui novamente, soprano descansa, contralto movimenta, faz as repetições. Aqui novamente, aqui também, né? Então, enquanto o soprano vai descansar, o contralto tá executando. Porém, vamos, igual eu falei anteriormente nesse hino aqui, né? Vamos segurar o valor exato do contralto, tá? Porque aqui ele é um tempo e aqui o soprano é 2 colcheias. Então, segura ele até aqui, tá? Aí aqui solta. Aqui a mesma coisa, segura essa nota lá do contralto até aqui, tá bom? Vamos se adaptando aí ao valor exato dessas figurinhas. Então, faz esse exercício, encontra mais hinos que tenha resposta do contralto ao soprano, tá? Vai fazendo as anotações. A letra B é uma outra situação, né? Que quando o soprano e o contralto estão uníssono, ou seja, um único som para as 2 vozes, uma única nota. Então, aqui como exemplo, o coro 6. Sol no soprano e ré no contralto. Sol, 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 si, lá, sol, ré. Chegou aqui, a gente tem uma nota ré que é uníssona. Ela é soprano e ela também contralto. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? Como que o ré já vinha aqui no contralto, ó, desde o início, chegou aqui, nós vamos precisar levantar esse ré para repetir ele. Por quê? Porque agora, ele não veio de ser segunda voz, ele vai ser voz principal, né? Então, ele já era a segunda voz. Agora, passa a ser a voz principal, que é o soprano. Então, levanta o ré, deixa eu pegar a caneta. Levanta o ré para repetir e faz uma nota de apoio pela nota sol. O sol não corta, não levanta, porque são notas diferentes. Então, apoio pelo sol e corta o ré para repetir. Certo? Isso acontece muito no contralto, tá? A letra C, repetições desnecessárias do polegar. O que acontece? O organista vai tocar contralto e fica só com o polegar no contralto, ó. Polegar. Tá, 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 tá. Só polegar. Então, não é necessário. Nós precisamos adaptar um dedo para que esse contralto fique um pouco mais ligado também, né? Zoa um som mais ligado. Então, aqui tá uma dica, né? Para a execução do contralto, uma dica de dedilhado. O que você pode estar fazendo com esses contralto aqui? A letra D, passagem de dedos em notas duplas. Isso vai acontecer muito, muito mesmo, tá? Aqui a gente tem como exemplo o coro 6, onde você vai segurar o dedo 1, chegou aqui, faz uma passagem, pega a nota Fá sustenido com o dedo 2 no contralto. E enquanto isso, né, o soprano ré, 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 si, faz uma contração, si, dó, lá, sol, não corta o soprano, tá? Não corta, isso acontece muito, de quando a gente vai fazer a contração, a gente acaba desligando o som. Mas não é o correto, tá? Soprano mais ligado possível. E aí, pro contralto ficar ligado também, e você ter outro dedo para alcançar a nota ré que vem após, faz uma passagem e pega o Fá com o dedo 2. Isso também vai acontecer no hino 166. Tá? Então, você precisa ir se adaptando. Aqui temos um exercício de terças. Olha, lembra que eu falei agorinha para você executar as escalas em terças? Esse exercício 1 é terças, tá? É importante você praticar também. Aí tem como sugestão o coro 6. Substituição do dedo, notas do soprano utilizadas como notas de apoio,
deslizamento de dedo, tá tudo aqui, tudo certinho. E aqui a gente entra para um exercício de técnicas da mão direita. É esse exercício 2A, que tá aqui na página 10. Lembrando que eu tô com o volume 2, mas é atual, tá? Isso aqui também, nós temos aqui intervalos de terças e de sextas, tá? Tudo incluído nesse exercício aqui. Onde você vai fazer várias substituições. Bastante importante esse exercício aqui, tá? Pratica ele, tá? Depois eu vou fazer a demonstração lá no órgão. Outra coisa que acontece nos hinos, notas iguais no soprano e diferentes no contralto. Esse item aqui é o que eu queria mais atenção de vocês. O que acontece? Quando tem muitas notas iguais repetidas no soprano, o organista acaba ligando tudo, né? Então, um hino que acontece muito isso, o hino 201. Mi, 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 sol, ré, mi. O organista vai tocar com contralto, só segura o mi só uma vez. Mi, sol, ré, mi. Não pode. O soprano precisa ser articulado. Mi, 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 mi. Ó, o apoio pelo contralto, para não desligar. Mi, 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 sol, ré, mi. Tá? Então, muita atenção. Esse hino 21 tem muita repetição no soprano e o contralto caminha, né? Então, o soprano precisa articular todas as notas. O soprano articula e o contralto mantém ligado o som. No hino 142 a mesma coisa. Olha aqui um exercício técnico também, muito interessante. Aqui mais exercícios de notas duplas, tá? O volume 4 é muito interessante para quem quer tocar com contralto. Então, eu já te falo, já te antecipo aqui. Se o seu desejo é tocar com contralto, adquira o volume 4, tá? E pratica ele, tá bom? Estudo de notas duplas, substituição de dedo, deslizamento, tá. Agora, vamos lá pro inário, né? Aqui continua, tá vendo? Exercícios técnicos na mão direita. Muito importante, muito interessante mesmo, tá? Um hino que eu quero trazer aqui é o hino 278. O hino 278 tem um erro que é muito comum de acontecer, tá? Então eu quero dar um foco maior nele aqui, uma atenção maior, para quando você for executar o contralto nos seus hinos agora, de agora em diante, você já sabe a maneira correta de executá-lo, tá? Vou te mostrar aqui na teórica, depois a gente vai para a prática. O que acontece na execução de contralto? Você precisa verificar dentro daquela frase, naquele pequeno trecho. Por exemplo, aqui nós temos uma semifrase, né? Então aqui até na vírgula. Dentro dessa frase, você olha, você vai analisar qual é a nota mais aguda do soprano, qual é a nota mais grave do contralto, tá? Por quê? Porque, por exemplo, aqui a gente começa na nota Si no soprano. Eu já vi de cara aqui que a nota mais aguda do soprano aqui nesse trechinho é a nota Dó, né? É mais aguda. Então, eu já tenho que deixar um dedo meu disponível para pegar o Dó. E a do contralto, a mais grave é a nota Ré, né? Mais grave. Então, o que acontece? Eu posso colocar aqui nesse trecho o polegar aqui no Ré e o dedo 4 na nota Si. Porque o meu dedo 5, ele tem que ficar livre para mim tocar a nota Dó, sem desligar o som do soprano. Porque os nossos hinos precisam ser o mais ligado possível, né? É isso que está escrito no nosso inário. Então, se o Si tá com o dedo 4, eu vou colocar o dedo 5 na nota Dó. Volto para o Si com o dedo 4, né? E aqui no contralto, ó, 1 no Ré, 2 no Mi. É o que vai se adaptar com a minha mão aqui. E aí, volto para o Ré com o dedo 1. Aí o Sol eu posso estar pegando ele com o dedo 2, que vai se adaptar certinho, tá? No segundo trecho, qual é a nota mais aguda do soprano? É a nota Si. E quem é a nota mais grave do contralto? É a nota Mi. Então, o Mi, eu já posso colocar o dedo 1 nele aqui, polegar. Percebeu que sobe uma escadinha aqui? Mi, Fá, Sol. Sol, Lá, Lá, Si. É uma escada de sons. Então, eu posso colocar o dedo 3 no Sol, que eu vou conseguir fazer tudo ligadinho nesse pedaço. Aqui o 2 e o 4, e aqui o 3 e o 5. Viu que importante? Então, você olha primeiro até onde o soprano vai, até onde o contralto vai, para você conseguir adaptar o seu dedilhado.
Lembrando que logo aqui do início a gente tem notas repetidas no soprano, tá vendo? Então, articula, repete, não deixa ligado, tá? Segura o Mi do contralto, apoia pelo contralto e repete a nota Dó. Aqui a mesma coisa, o soprano articula, ó, repete a nota Lá e faz um apoio pelo Fá, tá? Muito interessante isso. Quando chegar aqui embaixo, muita atenção nessa semifrase, tá? O soprano, ele vai sol, 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 viu? 4 notas iguais. Enquanto isso, o contralto vai si, dó, ré, mi, tá? Quem é a nota mais grave aqui? O si. Então, eu coloco o polegar nele. Se o si tá com polegar, ó, e eu sei que eu tenho que caminhar até a nota mi, então eu vou colocar 1, 2, tá? Chegou aqui, eu posso fazer uma passagem e pegar o ré com o dedo 1 novamente. E o mi com o dedo 2. E o ré com o dedo 1. Enquanto o soprano, eu posso colocar aqui o dedo 5, ó. 5, 5, 5, 5. Chegou aqui, faço uma passagem para o dedo 3. Substituição, aliás, tá? Desculpa. E aqui, 4 e 5, tá? Já vou lá na prática para te mostrar certinho. Mas o que acontece? Articula todas as notas do soprano, não mantém presa, não mantém. Se tem notas iguais no soprano, precisa ser repetida. Aqui também, ó, si do soprano, então eu preciso cortar, repetir. Enquanto isso, o contralto vai caminhando ligadinho, tá? Outro hino que eu quero trazer pra você, o hino 15. Vamos ver o que tem nesse hino. Tá. Então, aquela dica que eu te dei, no hino 278, vai manter aqui também. Quem é a nota mais aguda do soprano aqui? É a nota si. Si, si, lá, sol, sol, fá. Então, o mais agudo é o si. E o mais grave do contralto é o ré. Então, eu posso colocar polegar no ré e dedo 5 no si, tá? Porque elas são os extremos dessa semifrase. Elas são os extremos. Ré com polegar e si com dedo 5, tá? E aí eu vou caminhando aqui e adaptando qual dedo vai dar certo com o formato da minha mão. Lembra de repetir todas as notas iguais no soprano. O contralto mantém preso, tá? O contralto pode deixar tudo ligado, mas o soprano articula todas as notas. Chegou aqui no finalzinho desse hino, ó, fá, 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 fá. Enquanto isso, o contralto, ré, dó, ré, mi, ré. O ré vai ser sempre a nossa nota de apoio nesse trecho. O ré não, o contralto, né? Vai apoiando pelas notas do contralto e desligando o soprano particular. Certo? Então, como eu te falei, né, anteriormente, o hino 201, ele acontece muitos casos da organista querer fazer tudo ligado no soprano. E não é isso que a técnica de contralto fala pra gente. Então, o soprano ele precisa ser todo articulado. Desculpa. Então, por exemplo, mi, 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 tudo cortado. Desliga e repete. Repete tudo, tá? Enquanto isso, o contralto tá sendo o nosso apoio, tá bom? Lá, 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 lá. E não lá, sol. Não. Precisa articular, tá? E apoia pelo contralto. Sol, 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 sol. Uma coisa interessante aqui também, que a gente leu lá no volume 4, nas regrinhas lá de contralto. Esse trecho aqui, a gente chegou aqui nessa final, nós estava aqui com a nota sol no soprano e o mi no contralto. O mi é a segunda voz aqui. Só que nessa dupla, o mi, ele vai passar a ser a voz principal. Certo? Então, toda vez que uma nota é a contralto, a voz secundária, né, a segunda voz, e passa a ser voz principal, vamos desligar ela e repetir, tá? Então, por isso que é importante você fazer análise no seu inário e fazendo todas as anotações. Porque, ó,
O Mi aqui, ele era contralto. E aqui ele vai passar a ser soprano. Então, eu vou desligar o Mi, vou repetir ele para passar a ser soprano e vou apoiar pela nota Sol. Seguro ela, sem corte, para não ficar tudo desligado. Tá? Então, apoio pelo Sol e repito a nota Mi, certo? Aqui vai acontecer também, ó. Segura o contralto, desliga e repete. Aqui, o nosso contralto tá sendo o Dó. Peraí, tá certo? Tá certo. Aqui no coro, encontrei o que eu tava querendo te mostrar. Aqui no coro, ó, nessa segunda semifrase do coro. Si, lá, sol. Olha aqui. Contralto, Mi, e aqui soprano é Mi. Tá? Então, toda vez que vai de contralto e torna a ser soprano, articulado, apoia pela outra. Então, desliga o Mi, segura pelo Sol. Olha aqui o contralto é Dó. E aqui o soprano passa a ser Dó. Então, desliga o Dó para parecer o soprano, para parecer que é soprano, entendeu? E apoia pela nota Mi. E assim vai prosseguindo, tá? Aqui no final também tem, ó. Aqui o Mi era contralto, passou a ser soprano. Desliga o contralto, liga o soprano. Repete o Dó, segura pelo Mi. Então, tudo é analisado, tá? Eu quero mostrar pra você agora, lá no órgão, tá bom? Vamos lá que eu vou fazer a demonstração pra você certinho das técnicas de contralto lá na prática, tá bom? Só um minuto.